lá, como vencer o medo de se apresentar em público em 4 passos simples. O exato passo a passo para você eliminar definitivamente esse problema da sua vida. Fala, protagonista, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Segundo um estudo realizado em 2012 pelo jornal britânico The Times, falar em público está no topo das situações que provocam medo nas pessoas ao redor do mundo. Inclusive, chega a superar o temor de problemas financeiros, de doença e até mesmo o medo da morte. Exatamente. Então não é mimimi. Medo de se apresentar em público não é mimimi. É papo sério mesmo. No Brasil, quase 70% das pessoas afirmam tremer na base quando tem que se apresentar em público. E quem ganha mais? Quem que ganha mais? Profissionais que sabem apresentar em público ou os que têm medo? Isso é fácil, a resposta é fácil. Certamente os que sabem se apresentar em público. Geralmente é o líder, é o gerente, é o CEO da empresa, é o vendedor, que é uma pessoa que se desenvolveu. Repare, ela não nasceu sabendo falar em público. Até porque ninguém nasce sabendo falar. Até porque ninguém nasce sabendo falar. Ela desenvolveu a habilidade da oratória. Agora reflita comigo. Será que essas pessoas que se destacam profissionalmente nasceram se comunicando bem? Como eu já disse, não. Elas não nasceram. E digo mais, será que essas pessoas que têm medo de se apresentar em público nasceram com esse medo? Será que você que talvez aí que está assistindo talvez tenha esse medo? Será que você nasceu com isso? Ou será que esse medo você adquiriu esse medo ao longo da vida, principalmente na infância? Será? Será que nasceram? Certamente não. Não nasceram com esse medo e elas não nasceram sabendo se comunicar. O fato é que as pessoas que se desenvolveram profissionalmente, elas precisaram fazer uma coisa. Elas precisaram fazer uma coisa. Se você não fizer isso que eu vou falar agora, não tem como você chegar onde você quer. Profissionalmente, não tem como você atingir o sucesso pessoal e profissional que você deseja, porque a arte de se comunicar, ela é um pilar fundamental para você atingir seus sonhos. E o que as pessoas fizeram? Elas desbloquearam a sua comunicação. Após mais de 10 anos ajudando milhares de pessoas a vencer esse medo de apresentar em público e a desbloquear o poder máximo da sua comunicação, eu e minha equipe, o que a gente fez? A gente conseguiu mapear 16 sintomas em comum entre os nossos alunos. Eles afirmam que antes de fazer uma apresentação em público, eles sentem o corpo todo travado, as pernas tremerem, a boca seca, as mãos suadas, a respiração acelerada, dor na barriga, náusea, tontura, o coração disparado, pânico, ansiedade, sente o peso de uma tonelada nas costas, que é a pressão, né, de as pessoas estar assistindo, medo de não estar preparado, medo de esquecer ou de ter branco, esse é clássico, medo de ser julgado, de ser rejeitada, medo de falhar e passar vergonha, medo de gaguejar e se perder na apresentação, medo de falar incorretamente, de ser desmascarado publicamente, ou seja, a famosa síndrome do impostor. Além desses sintomas, eles também relataram não saber como organizar suas ideias, entreter e motivar o público, ser espontâneo, divertido e carismático, tem dificuldade em se conectar com a audiência rapidamente, ou lentamente também, tá? Tem dificuldade de se conectar com a audiência. Beleza, Kim, eu tenho um ou mais desses sintomas. Qual é a solução? Como é que eu faço para vencer eles? Meu querido protagonista, minha querida protagonista, a resposta é mais simples do que você imagina. Na maioria dos casos, as pessoas só precisam de 2 palavrinhas para vencer esses problemas, que são técnica e treino. Não existe nada nesse mundo que você não possa aprender com técnica e treino. Se algum dia te falaram que você não era capaz de aprender alguma coisa, mentiram para você. O que poucos percebem é que hoje em dia podemos aprender qualquer coisa se seguirmos um método, um passo a passo. Isso está na nossa vida, tá? Aqui você está inventando isso aí. Ah, não sei o que lá, tem coisa que eu não consigo. Não. Qualquer coisa, qualquer coisa. Por exemplo, vamos pegar os básicos assim, ó. Por exemplo, se você sabe dirigir, você aprendeu um método, você aprendeu um processo, um passo a passo para conseguir dirigir. Se você é uma pessoa que sabe cozinhar, você aprendeu um método, uma receita, um passo a passo para aprender a cozinhar. É só seguir o método. Siga o método, siga o passo a passo que você aprende qualquer coisa. Inclusive, nesse caso aqui, eu preciso aprender, porque a minha única receita que eu sei fazer é um miojão, mas eu faço miojo de várias formas diferentes, tá? Miojo com molho, miojo gratinado com queijo, miojo com atum, e aí vai, tá? Preciso aprender a quê? Outras receitas, né? E o que é um método, então? Né? Vai ficar claro. O que é um método? Um método é um processo, é um passo a passo que foi testado, que foi validado no campo de batalha, ou seja, fazendo mesmo, não na teoria, na prática, e foi aperfeiçoado ao longo do tempo.
No caso de se apresentar em público, o método que eu desenvolvi há mais de 10 anos e validei em milhares de apresentações, e nas mais variadas situações que você possa imaginar, é o exato passo a passo que é utilizado por milhares de alunos e que serve como um guia definitivo para quem quer se comunicar em público de forma segura, carismática e eficaz. A base desse método utiliza o processo que eu dei o nome de 4Ps da comunicação protagonista. Então, pega papel e caneta aí para anotar tudo, porque agora a gente vai aprender os 4 pilares para vencer o medo de se apresentar em público definitivamente. Vamos lá, pega aí, papel e caneta na mão, vamos lá. O primeiro P é pesquisar. Você vai fazer, entre algumas pesquisas que tem na metodologia, eu vou destacar 3 pesquisas para você fazer, tá? A primeira é você fazer pesquisa sobre você. Como assim? Sobre mim, Kim? A gente não se conhece. A gente esquece as nossas histórias, esquece as nossas superações, nossos medos, nossos traumas. A gente tem que fazer lista de todas essas histórias, de todas essas situações, para a gente poder depois analisar e ver o que a gente vai poder usar durante a nossa palestra, durante as nossas apresentações, né? Então faça lista sobre suas histórias e lembranças de todas as fases da sua vida. Pesquise histórias que possam servir como exemplos de superação ou para contextualizar o assunto de uma apresentação. E qual é a próxima? Qual a próxima pesquisa que você vai fazer? A próxima pesquisa, a segunda pesquisa, é sobre o público-alvo da sua apresentação. Além das pesquisas básicas sobre o tema, né, tipo qual o gênero do público, se é mais mulher, menos homem, sobre qual que é o estado civil, casado, solteiro, a faixa etária, classe social, além dessas pesquisas básicas, o segredo, tá, é você procurar entender sobre a cultura, sobre curiosidades locais, gírias, coisas que as pessoas gostam, e por aí vai. Essa pesquisa vai poder fazer você se conectar instantaneamente com o público. Só vou te dar um exemplo, tá? Quando eu vou palestrar no Ceará, eu não começo a minha apresentação fazendo assim, oh, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês, plateia? Não, eu começo a dizer assim, Rio! Por quê? Esse, para quem mora lá, para quem conhece, sabe que é o grito cearense. Então, é uma coisa cultural, é um tipo de se comunicar, de falar cultural. Então, qualquer cearense vai reconhecer isso. Então, se eu sou de fora, eu não sou do Ceará, eu chego lá e faço isso, as pessoas falam, nossa, eu gostei dele, ele sabe o nosso gritinho, ele sabe o nosso segredo, ele faz parte da nossa comunidade. Então, você ganha a plateia em literalmente um segundo. Nesse caso, um segundo, tá? Então, é muito valioso fazer isso, tá? Gera conexão instantânea. Qual é a próxima pesquisa que você vai fazer? A próxima pesquisa que você vai fazer é a pesquisa sobre... Não, pulou aqui, peraí. Ah, tá. A terceira pesquisa que a gente vai fazer é sobre o tema da nossa apresentação, da sua apresentação, né? Mas, além dos conteúdos técnicos, busque histórias e curiosidades, notícias sobre o assunto, tá? Não fica naquela... O padrão, aquela coisa engessada. Tenta colocar histórias sobre o tema, curiosidades, notícias, sabe? Vai dando pitadinhas, vai diferenciando. Isso aqui eu trouxe, essa notícia eu vi essa semana sobre isso, essa história eu lembro que tem a ver com o tema que eu estou falando. Ter uma curiosidade sobre o tema que eu estou falando que é tal. Então, quando você começa a colocar isso, você começa a rechear a sua apresentação e ela vai ficando sensacional, tá? Após feitas as pesquisas, vamos então o quê? Planejar nossa apresentação. Você precisa ter um processo claro, dividido em etapas, em tópicos, para você se sentir seguro durante a sua apresentação. O que vai fazer as pessoas, o que faz a maioria das pessoas ter branco, esquecer na hora da apresentação, é não ter um passo a passo planejado. O que você vai fazer? Você vai dividir em 3 blocos. Tudo que você vê na vida, seja um filme, uma peça de teatro, uma apresentação, uma palestra, um discurso, ele é dividido em 3 atos. Tá? Isso vem do teatro e isso vai para todos os outros tipos de comunicação. Então, em 3 atos. Eu vou chamar de blocos. Então, você vai dividir sua apresentação em 3 blocos, você vai fatiar, tá? O primeiro bloco, tá? Ele tem o objetivo de gerar conexão. É a abertura, né? Então, ele tem que gerar conexão. Como eu falei, acabei de dar o exemplo lá do Ceará. E aí você vai falando e também ele vai apresentar um problema. Ou seja, qual é a dor? Qual é o problema principal que a sua apresentação vai resolver? Tá? Então, esse é o objetivo do primeiro bloco. Tá? O segundo bloco, ele tem o objetivo de aprofundar o conteúdo. Né? Então, ele apresenta a solução do problema, o conceito, qual é o conceito por trás dessa solução e os reforços. Né? Você vai reforçando esse conceito. Com o quê? Com exemplos, com histórias, com embasamento. Beleza? E o terceiro bloco? O terceiro bloco é a conclusão.
é a conclusão, né? É o clímax da apresentação, é a mensagem final, é o grande finale, né? É o aprendizado que a pessoa deve sair da sua apresentação. E uma chamada para ação, né? Agora vocês vão fazer tal coisa, vão clicar aqui, vão para lá, vão para botar em prática, aí você fecha a sua apresentação. Então, quando você divide em 3 blocos a sua apresentação, você começa a ter ter um caminho, ter um processo muito seguro para você seguir. Tá? Então, o primeiro bloco, conexão, né? Você vai botar os temas e vai botar os tópicos dos temas. Segundo bloco, conteúdo, aí você vai botar os tópicos. E o terceiro, conclusão, aí você vai botar os tópicos da sua apresentação. Simples assim. E depois, né? Apresentação planejada, estruturada, agora é a hora de treinar. É a hora o quê? Do palco, a hora de treinar. E até os maiores comunicadores do mundo treinam suas falas. Tá? Ah, fala de improviso. Eu sou um cara conhecido por improvisar muito bem. As pessoas adoram quando eu improviso no palco. Mas o caso sabe que improviso é uma coisa treinada. Então eu treino para conseguir improvisar do jeito que eu improviso. Não é uma mágica, né? Então, só que existe um segredo para você treinar uma palestra, tá? Existem alguns segredos, tá? O segredo é você treinar em situações cotidianas. Eu desenvolvi uma técnica para treinar apresentações que eu dei o nome de ensaio em 3 níveis, tá? O primeiro nível é sozinho, mas esqueça ficar treinando na frente do espelho, tá? Isso aí é um erro comum que as pessoas cometem. Por quê? Porque o espelho te atrapalha. Você vai ficar ali se vendo, eu tô com uma espinha no meu cabelo, não sei o que, não sei o que. E no dia da apresentação, você não vai ter um espelho na frente, você vai ter pessoas na tua frente, certo? Então, se possível, treine com pessoas na sua frente, tá? Senão você pode imaginar, porque essa aqui é a etapa, é o nível sozinho. Então você imagina as pessoas na sua frente, vai andando para um lado, vai andando para o outro e vai falando e assim vai treinando por trechos, por blocos da sua apresentação. Esqueceu, vai lá dar uma olhadinha, puxa na cabeça, qual o tópico que vem depois, e vai treinando, vai treinando. Assim a sua mente vai ficar preparada para qualquer situação que possa acontecer ali na apresentação. Segundo nível é o quê? É com colegas, com amigos, né? Então você vai pegar trechos da sua apresentação e vai colocar no meio da conversa, sem dizer que está ensaiando. Simplesmente vai falar o assunto. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa, galera. Eu li uma pesquisa do jornal britânico, The Times, que mostrou que a maioria das pessoas tem medo de se apresentar em público. Tem mais medo de se apresentar em público do que morrer. O que vocês acham disso? Pronto. Eu acabei de falar um trecho da minha apresentação para as pessoas e elas vão ali. Daí você vai o quê? Vai conversar sobre o assunto, você vai ouvir o que elas vão comentar, e assim vai ficando cada vez mais fresco na sua memória os tópicos da sua apresentação. E o último nível é o quê? O nível é com estranhos. É com estranhos. Se você conseguir chegar nesse nível, tá ótimo, tá? Da mesma forma que você foi introduzir o assunto ali na conversa com os amigos, você vai fazer o quê? Você vai treinar com estranhos em todas as oportunidades que você tiver. Sei lá, na fila do banco, passando as compras no mercado, com o atendente da loja, no bar conhecendo pessoas. Onde tiver oportunidade, você vai puxar um papo e vai botar trechos da sua apresentação, das suas histórias para você conseguir ter cada vez mais fresco a sua apresentação na cabeça. Sabe por quê? Porque comunicação é uma habilidade. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você fica. Não tem erro, tá? É seguir isso aí e mandar ver. E o último passo é performar. O palco é a hora da verdade. E muitas coisas inesperadas podem acontecer durante uma apresentação. Faça uma lista dessas possíveis situações e treine saídas para elas. Com esses 4 tópicos que eu acabei de falar, pesquisar, planejar, preparar e performar, você vai estar extremamente seguro para qualquer tipo de apresentação. Eu levei mais de 10 anos para construir esse método e tive que aprender tudo na raça. A aula de hoje é só 1% do que este método pode fazer por você, pela sua comunicação e, consequentemente, pela sua vida pessoal e profissional. Quem me conta como é que funciona sobre o curso? Quero saber como é que funciona o curso para fazer apresentações seguras, o curso completo. Vou te contar agora, então. Vamos lá. Como é que funciona o curso? O curso funciona da seguinte forma. 100% online, que é para você ver e rever sempre que precisar criar uma nova apresentação, ou seja, ele serve como um guia, como um manual para você sempre ver. Você vê, vai fazendo passo a passo, vai aplicando, vai fazendo, pum, criou a primeira. Você vai lá, dá a volta, dá uma lapidada e vê e vai treinando. Então ele sempre está ali pronto para você assistir, quantas vezes você quiser. E por isso ele tem acesso vitalício, ou seja, enquanto ele estiver no ar, enquanto ele estiver disponível, você vai ter acesso para usar ele da forma que você quiser, tá? Quantas vezes você desejar. São mais de 25 aulas, direto ao ponto, sem enrolação, só o que você precisa para aprender as técnicas e colocar em prática. E material didático, material complementar, com os 4 P's completos, tá? Hoje foi só uma pontinha. No curso tem os detalhes, inclusive tem a minha lista de situações que podem dar errado numa apresentação e as saídas que eu criei para elas. Esse treinamento já desbloqueou a comunicação de milhares de pessoas que sofriam deste problema, como é o caso
do meu aluno Thiago. Eu sou o Thiago Melo, tenho 29 anos, sou curitibano. Até uns 2 anos atrás eu tinha vergonha, tinha tanto medo de falar em público que eu tinha medo até de levantar a mão no restaurante e fazer um pedido pro garçom. E ter feito o Comunicador Ninja não só fez com que eu perdesse esse medo de falar em público, e além de eu ser uma pessoa introvertida, eu era muito tímido. Então, para um tímido, uma pessoa que tem um perfil desse, é praticamente uma falência múltipla dos órgãos quando tem que se falar em público. Então, ter feito esse curso realmente quebrou a casca, fez com que eu me desenvolvesse a minha comunicação, e hoje o meu trabalho exige muita comunicação, não só através de palestras, mas apresentação de eventos, por exemplo. Então a minha comunicação não só melhorou, como eu tive um ganho de performance incrível depois de ter feito o Comunicador Ninja. Eu só tenho a agradecer ao Kim. Você vai aprender como dominar o nervosismo, como criar uma apresentação à prova de brancos, à prova de esquecimento, como se conectar com qualquer público de forma instantânea, como se apresentar para públicos frios e estranhos, como superar qualquer adversidade que surgir, como planejar e se preparar para suas apresentações, como usar a emoção nas suas apresentações, como usar o humor nas suas apresentações, como transformar suas histórias em entretenimento, como memorizar as suas apresentações, como ter ideias impactantes para as suas apresentações, como escrever piada stand-up, como entrar na mente do seu público, como improvisar nas suas apresentações, como escolher o tema da sua apresentação, como lidar com o seu lado crítico e muito, muito mais. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo é: quanto será que custa este curso? Pelo amor de Deus, que é muita coisa. Com certeza custa muito dinheiro esse curso. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Antes de eu te responder, eu vou te fazer umas perguntas, tá? Então eu quero que você me responda. Quanto vale para você fazer uma apresentação segura e espontânea, sem perder a linha de raciocínio ou ter brancos? Quanto vale isso para você? Quanto vale para você aprender a ter uma comunicação envolvente, ter o reconhecimento das pessoas à sua volta? Quanto vale para você, querido protagonista? Quanto vale para você vencer o medo de se apresentar em público e desbloquear de uma vez por todas o poder máximo da sua comunicação? Eu só tenho uma coisa para te dizer: conhecimento é ouro. E é por isso que nas minhas mentorias individuais, os mentorados pagam 5, 10, 15, 20 mil reais por algumas horas de treinamento e mentoria comigo. Eu já treinei dezenas de top players, por exemplo, Tati De Angela, Diego Carmona, Davi Braga, Conrado Adolfo e muitos outros aí que você admira e conhece. Foram treinados por mim. Treinei a comunicação deles, deixei eles com a comunicação mais espontânea, mais divertida, mais carismática, que gere conexão, que saiba ler a plateia e por aí vai. Inclusive, olha só o que um dos maiores palestrantes e treinadores do Brasil tem a dizer sobre o meu método. Eu dou palestra há mais de 10 anos, não só palestra presencial, mas também palestra online. Bom, se você não me conhece, eu sou Conrado Adolfo e muita gente me conhece pelos meus longos hangouts de 4 horas, sem beber água nem nada. E eu acabei de ter uma aula, esse é o nome certo, uma aula com o Kim sobre como me conectar com o público, não só no palco, mas também na mesa. Sim, porque muitas vezes quando você está numa mesa de reuniões, quando você está numa mesa de negócios, quando você está numa mesa de jantar ou até de um bar, a mesa passa a ser o teu palco. Eu acabei de ter uma aula de umas 3 horas com o Kim de como dominar o palco e como dominar a mesa. Eu posso falar o seguinte, eu não sabia que eu era tão ruim, mas agora eu sei. E agora eu sei as técnicas que eu tenho que usar. Kim, super obrigado. Cara, você me abriu a mente para muitas coisas que eu não tinha ideia que existia. Bom, só pode vir de um cara que tem tanto sucesso como você. Muito obrigado mesmo. O preço normal do curso é R$ 997 reais. Mas você não vai pagar esse preço, tá? Você não vai pagar esse preço. Como eu disse, conhecimento é ouro. Mas propósito, para mim, é tudo. E o meu propósito é ajudar a desbloquear a comunicação do máximo de pessoas, para que eles possam assumir definitivamente o protagonismo das suas vidas. Por isso, este ano, eu decidi tornar esse curso acessível a praticamente qualquer pessoa. Então, ele vai de R$ 997, ele vai custar apenas, senhoras e senhores, R$
de R$19,90, tá? Ou R$197, ou R$197 à vista. Dá menos de 54 centavos por dia, tá? Então é aquele cafezinho. O cafezinho custa R$2 hoje em dia, 3, né? Da padaria, que é mais barato. Então, assim, é muito menos do que um cafezinho por dia, tá? E eu ainda nem falei dos super bônus exclusivos que eu separei para quem garantir a vaga hoje. Presta atenção, hein? Primeiro super bônus. Método vídeos virais. Aprenda como transformar seus vídeos normais, sem graça e sem visualizações, em vídeos com potencial viral, mesmo que você esteja começando do zero ou não tenha nenhuma experiência em gravar vídeos. Bônus número 2. 101 formas comprovadas de ganhar dinheiro. É um método que eu ensino de forma simples e sem enrolação como fazer dinheiro rápido, mesmo que você não acredite. Bônus número 3, como vender muito pelo WhatsApp. Aprenda as técnicas e scripts de venda utilizados pelos grandes players e empresas para vender muito pelo WhatsApp Business, mesmo que você não saiba como vender. É o Hadouken Club, com as 83 palestras e entrevistas sobre marketing digital, desenvolvimento pessoal, redes sociais, para negócios, vendas online, e-commerce, afiliados e empreendedorismo, tá? Então, um monte de palestra para você ver, além de adquirir o conteúdo, para você ver a performance e estudar a performance dessas pessoas. Só esses 3 cursos de bônus, só esses 4 cursos de bônus, eles têm um valor somado de mais de R$3.000, tá? E se somar os 4 bônus com o treinamento, com o preço normal do treinamento, daria, somando, né, o curso mais o super bônus, tudo deveria custar R$3.997. Mas não é isso que você vai pagar hoje, senhoras e senhores. Como eu disse, hoje a sua oportunidade é de se inscrever por apenas 12 de R$19,90, menos de 54 centavos por dia, ou R$197 à vista. Então clica aí no botão, faz a sua inscrição agora mesmo. Agora praticamente você tem 3 opções, tá? Não fazer nada e continuar sofrendo com esse medo, com essa insegurança que está impedindo você de ser livre e de prosperar. A segunda coisa que você pode querer fazer agora é o que eu fiz, que é investir muito tempo e muito dinheiro em treinamentos caros, em testes e mais testes, até conseguir montar um método próprio. Essa, sem dúvida, é a opção mais cara e mais demorada. E a terceira, você sabe qual é clicar agora mesmo no botão ou no link e garantir uma das poucas vagas para a sua turma especial. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula, lá dentro da nossa área de membros do curso.